Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Tom, mais uma vez aqui com vocês. Espero que você tenha passado um final de semana maravilhoso e abençoado por Deus. E quero desejar também, desde já, uma boa semana a todos e que Deus possa proteger e abençoar a todos, tá bom? Começando aqui hoje, eu estou hoje aqui na coluna do Paulo Capelli, no Metrópolis, né? Essa matéria aqui: Bolsonaro será enviado a Papuda na semana que vem, apostam aliados. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Quero fazer um comentário em cima disso. Essa aqui é a diferença entre falar e fazer. A diferença do Bolsonaro para o Cláudio Castro, né? O Cláudio Castro na dele, quietinho, entrou ali na vaga do Witzel. Witzel também fanfarrão, conversador, se envolveu se envolveu em corrupção lá no caso dos aparelhos do Covid e foi impeachmentado no governo do Rio de Janeiro, assumindo o Cláudio Castro, e depois ele se reelegeu. E o Cláudio Castro está aí caladinho na dele e fazendo as coisas acontecerem, né? Existiram, não foi só essa operação do Alemão agora que foi letal. Várias operações que o Cláudio Castro fez foram letais no Rio de Janeiro. O Cláudio Castro, ele tem combatido realmente as facções criminosas no Rio de Janeiro e o enfrentamento e o confronto com os marginais, com os bandidos. Já o Bolsonaro se elegeu na esteira do eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou fazer, vai acabar, bandido vai acabar, a violência vai acabar, esses bandidos vão sumir. Eu lembro que uma vez o Bolsonaro passou, acho que na Papuda mesmo, na frente da Papuda, era um feriado, e ele olhando aquela turma saindo lá na bênção, né, na saidinha, no benefício, na conivência do Estado, a tal da saidinha de feriado lá, seja de qualquer feriado for. O cara matou a família inteira, pai e mãe, aí ele sai no dia dos pais, aí o cara matou a mulher, ele sai no dia da mulher, de saidinha, essa bagunça toda. E o Bolsonaro passou de casa dizendo, essa bagunça vai acabar, viu? Quando eu for presidente, se eu for eleito, essa bagunça vai acabar. Acabou nada. O Bolsonaro se aliou ao sistema, se rendeu ao sistema e acabou como está acabando aí. Já está preso, silenciado faz tempo pelo sistema, agora com ameaça de ir para Papuda. E o Cláudio Castro, caladinho, sem falar nada, sentando o pau no Rio de Janeiro, na vagabundagem e na malandragem. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes irá se reunir com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e toda a cúpula da polícia no Rio de Janeiro. Cláudio Castro já disse que não vai recebê-lo com honras no Palácio do Governo, vai recebê-lo na cidade da polícia, se ele quiser falar sobre ações policiais, que na verdade não é da conta do Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal está invadindo uma seara que não é dele. O cara sai lá de Brasília, o Alexandre de Moraes, e vai dar pitaco no Rio de Janeiro, quando eles mesmos criaram esse monstro das facções no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Foi criado pela DPF aí, assinada pelo Fachin do Supremo Tribunal Federal. Eles aproveitaram que o Estado não podia entrar nas favelas, não podia combater o tráfico de drogas, não podia sobrevoar com aeronaves, não podia fazer nenhuma operação nas favelas do Rio de Janeiro. O que é que fez o crime? Aproveitou a oportunidade para treinamento, para se reaparelhar, para colocar barreira, para fazer o inferno dentro das favelas, já que a polícia não podia entrar. Um absurdo. O Estado proibindo o Estado de entrar em localidades controladas pelo narcoterrorismo. Então o narcoterrorismo está aí, cada dia proliferando mais. O Cláudio Castro agora, junto com a polícia civil e militar e o BOP, sentou o pau nos narcoterroristas
E agora o governo Lula, o STF, o TSE, está todo mundo incomodado com o governador Cláudio Castro. Inclusive hoje o Alexandre de Moraes vai estar no Rio de Janeiro para investigar o que aconteceu. Agora é investigador também de polícia, né? Vai lá investigar. Segundo Cláudio Castro, a cúpula da polícia, os policiais e o governador, o Ministério Público também estará nessa reunião. Uma vergonha uma situação dessa, né? Os policiais deveriam estar sendo recebidos pelo Lula em Brasília, os policiais, o governador com medalha, pela bravura, pela luta, pelo combate, não é? Que foi realmente uma covardia da parte dos bandidos, né? Armando emboscadas, jogando drones, granadas, vários policiais machucados, vários policiais mortos, foram 4 mortos, e outros policiais até hoje estão internados, não só desse confronto, de confrontos anteriores também. E quem tem que dar satisfação é a polícia, quem tem que dar satisfação é o Ministério Público do Rio, é a Polícia do Rio, é o governador do Rio de Janeiro. Uma vergonha essa situação. E aí o que eu quero dizer a você é a diferença do fanfarrão, porque para mim o Bolsonaro é um fanfarrão, um conversador, jogou conversa fora, diz que iria fazer e acontecer ao sistema, o sistema que não é besta, se defendeu, se protegeu e vai colocá-lo na cadeia. Porque é a mesma coisa, se você vai fazer alguma coisa com alguém, você fica calado, não é? Se você é parte de uma facção, você vai atacar uma área de milícia, uma outra área de facção, você vai dizer, no dia tal hora eu vou estar aí, não, os caras vão armar emboscada para você. Já o fanfarrão do Bolsonaro, só no papo. Por isso que ele vai para a papuda, de tanto ser papudo, não é? Se ele tivesse agido, aí está o Bolsonaro como sempre, com a cara de oprimido, com cara de trouxa, não é? Porque todos nós que votamos no Bolsonaro, votamos pensando que ele iria, principalmente, agir na segurança pública, mas coisa nenhuma. Chegou lá, se vendeu o sistema, se rendeu, virou amigo do Alexandre de Moraes, que agora está sentando o pau nele aí sem dó. Aliados de Bolsonaro acreditam que o STF enviará o ex-presidente para o presídio da Papuda semana que vem, após rejeitar os embargos de declaração protocolados pela defesa. Atualmente, o ex-mandatário cumpre prisão domiciliar. Então, o que vai acontecer? O papudo do Bolsonaro pode ir parar na papuda. Aí você diz, porra, Tom, você votou em quem? Eu votei no Bolsonaro. Não é? Desde a primeira eleição, eu fiz campanha para o Bolsonaro de graça. Muita gente da minha família, muito vizinho, muita gente pela rua não conhecia o Bolsonaro. Eu conheço o Bolsonaro da época que ele era vereador no Rio de Janeiro. E eu fiz campanha para o Bolsonaro, achando que o Bolsonaro chegaria lá e realmente daria conta do recado, acabaria com essa vagabundagem. Ele tinha do lado dele as Forças Armadas, as polícias do Brasil inteiro, e tinha um maior apoio da população que um candidato a presidente já teve. E depois um maior apoio que um presidente já teve das Forças Armadas, das polícias e da população. O que é que fez? Nada, absolutamente nada. E agora vai parar na papuda para deixar de ser papudo. Certo? E o Cláudio Castro, caladinho, numa boa, trabalhando com inteligência, trabalhando junto com o Ministério Público, sentando o pau na vagabundagem no Rio de Janeiro. Aí você me pergunta, mas você está falando mal do Bolsonaro? Não estou falando mal do Bolsonaro. O Bolsonaro é que não fez o papel dele. Bolsonaro é que falou demais. Mais de 20 anos na política, não conhecia o sistema, não sabia onde ele estava se metendo. Quando você está numa situação dessa, principalmente na política, você tem que ficar calado e agir com o material que você tem, Forças Armadas,
polícias que todas apoiavam Bolsonaro e a população não. Ficou para lá e para cá dando entrevista, sapateando, fazendo e acontecendo, fazendo firula e acabou enroscado aí. E se a eleição fosse hoje, a eleição de 2026, você votaria em que o meu candidato para 2026 é o Eduardo Bolsonaro. No Eduardo Bolsonaro eu voto, até porque ficou claro em uma das gravações entre o Bolsonaro e o Eduardo, que eles divergem muito de muitas opiniões, não é? O Bolsonaro está de joelhos, vendido, rendido, caído, prostrado, vencido. Qualquer migalha que o Supremo Tribunal Federal der aí, ele indica um candidato do sistema. Mas o Bolsonaro está lá fora como um herói, lutando bravamente por nós brasileiros aqui. Se não fosse o Bolsonaro, nada disso estaria acontecendo no Supremo Tribunal Federal. O Barroso não teria se aposentado, o Moraes não teria sido sancionado junto com a esposa e com o escritório. Se não fosse o Eduardo Bolsonaro, nada disso teria acontecido. Mas o que eu quero dizer é a diferença de um fanfarrão para o cara que trabalha em silêncio. O Cláudio Castro está de parabéns, tem um respeito da sociedade. 87% da população dentro das favelas apoia o Cláudio Castro. E 87% também dos brasileiros apoiam o Cláudio Castro.